Capítulo 44. Numa área descampada da várzea, à beira da rodovia federal, os dois homens queimaram os 3 arquivos que a senhora Saeki lhes confiara. Oshino encharcou os arquivos de fluido para isqueiro comprado numa loja de conveniências e lhes pôs fogo com o isqueiro. Em pé ao lado da fogueira, os dois contemplaram cada folha ser consumida pelas chamas. Quase não havia vento. A fumaça subia em linha reta para o céu e se integrava silenciosamente às nuvens que pendiam baixas e cinzentas. Esses originais que estamos queimando agora não podem ser lidos de maneira alguma. Não, senhor. Não podem. Nakata prometeu à senhora Saeki que queimaria tudo sem ler nenhuma letra. E o papel de Nakata é cumprir promessas. Isso mesmo! Cumprir promessas é muito importante, disse Oshino, suando profundamente. Em qualquer situação. Eu só acho que teria sido muito mais rápido e menos desgastante se tivéssemos passado esses papéis por uma retalhadora. Qualquer copiadora aluga modelos grandes desses aparelhos bem barato. Não me leve a mal, não estou reclamando realmente, mas a verdade é que fazer fogueira no meio do verão é insano. Veja bem, a história seria muito diferente se estivéssemos no meio do inverno. Nakata sente muito, mas ele prometeu à senhora Saeki que queimaria tudo isto. Precisa queimar. Não tem outro jeito. Está certo, então. Não tenho nada urgente a fazer. Posso muito bem suportar um pouco de calor. Eu só queria dar uma sugestão, entendeu? Um gato que passou perto deles parou por instantes e observou com profundo interesse os dois homens entretidos em fazer fogueira numa várzea descampada em pleno verão. O gato, magro, tinha listras marrons e a ponta do rabo torta. Parecia ser um bom caráter, o que despertou em Nakata a vontade de conversar com ele. Lembrou-se, porém, que Oshino estava a seu lado e desistiu. Os gatos só falavam quando Nakata estava sozinho. Além de tudo, não sabia se ainda seria capaz de conversar com a desenvoltura antiga. Não queria também falar besteira e espantar o gato. Instantes depois, o gato se aborreceu de ficar olhando a fogueira e, erguendo-se, desapareceu. Quando, enfim, as 3 pastas foram consumidas pelo fogo, Oshino pisou nas cinzas restantes e as desmanchou completamente. Agora, bastava um bom pé de vento para espalhá-las por completo sem deixar rastros. A tarde começava a cair, os corvos voavam rumo aos seus ninhos. Pronto, tio! Agora ninguém mais vai ler os originais. Não sei o que estava escrito, mas o importante é que desapareceu por completo. Diminuía a quantidade de objetos com forma no mundo e aumenta um pouco a quantidade de nada. Senhor Oshino. Nakata quer fazer uma pergunta. Diga!
Nada costuma aumentar? Oxino pensou alguns momentos. Essa é uma pergunta difícil de responder. Nada aumentaria. Voltar a ser nada significa ser zero. E por mais zeros que se somem a zero, zero continua sendo zero. Nakata não compreende. Pois nem o senhor Oxino aqui compreende. A cabeça começa a me doer quando penso nessas coisas. Nesse caso, vamos parar de pensar. Acho melhor. O que importa é que queimamos todos os arquivos. Todas as palavras que existiam neles desapareceram. Devolvemos ao nada. Era isso o que eu queria dizer. Sim, isso é um alívio para Nakata. Quer dizer, então, que terminamos o que tínhamos de fazer aqui? Sim, em linhas gerais, terminamos. Resta apenas fechar a entrada. E isso é importante, não é? Sim, muito importante. O que foi aberto tem de ser fechado. Nesse caso, vamos fazer isso imediatamente. Não deixes para amanhã o que poderia, etc. Senhor Oxino? Acontece que não é bem assim. Por quê? Porque ainda não está na hora. Para se fechar a entrada, é preciso aguardar a hora certa. E antes disso, Nakata tem de dormir de novo profundamente. Nakata está com muito sono. O rapaz olhou para o companheiro. Ei, escute aqui. Quer dizer que você vai dormir durante dias seguidos, como já aconteceu antes? Sim, senhor. Nakata não é capaz de afirmar categoricamente, mas acha que é isso mesmo que vai acontecer. Mas vem cá. Você não seria capaz de aguentar mais um pouco e fechar a entrada antes de adormecer outra vez profundamente? Porque tudo entra em compasso de espera toda vez que você entra no padrão sono, tio. Senhor Oxino. Nakata sente muito. Seria tão bom se ele pudesse fazer isso. Se fosse possível, Nakata também
preferia liquidar a tarefa de fechar a entrada antes de adormecer. Infelizmente, porém, antes de qualquer coisa, Nakata precisa dormir. Ele já não consegue continuar com os olhos abertos. Você se sente como uma bateria se descarregando? Acho que sim. Esta última parte da tarefa tomou mais tempo do que o esperado. Acho que sim. Esta última parte da tarefa tomou mais tempo do que o esperado. Nakata está realmente no fim de suas forças. Será que o senhor pode levá-lo para algum lugar onde ele possa dormir? Claro que posso. Vamos pegar um táxi e correr de volta para o apartamento. Lá chegando, durma quanto quiser. Ao se acomodar no táxi, Nakata logo começou a cabecear de sono. Tio, aguente um pouco mais. Juro que o deixo dormir à vontade assim que chegarmos ao quarto. Senhor Oshino. Nakata sente muito por lhe dar tanto trabalho. Realmente, você está me dando um bocado de trabalho. Mas, rememorando tudo o que aconteceu, fica claro que eu acompanhei porque quis. Em outras palavras, eu mesmo assumi todo o trabalho de que você fala por conta e risco próprios. Ninguém me pediu para fazer isso. Eu me ofereci voluntariamente do mesmo jeito que as pessoas costumam se oferecer para limpar a neve no inverno. Pare, portanto, de se preocupar e relaxe. Se o senhor Oshino não estivesse com Nakata, acho que ele estaria totalmente perdido. Pode ser que Nakata não tivesse cumprido nem a metade de tudo que fez até agora. Sinto-me recompensado só de ouvir isso. Nakata é grato ao senhor. Sabe do que mais, Nakata? Sim? Acho que eu também tenho muitas coisas a lhe agradecer. Verdade? Já faz mais de 10 dias que andamos juntos de um lado para o outro. Nesse ínterim, não fui trabalhar. Pedi licença à empresa para os primeiros dias, mas depois eu simplesmente abandonei o emprego. Acho que já não posso voltar ao posto antigo. Por outro lado,
Pode ser que o patrão me perdoe se eu explicar tudo direitinho e pedir sinceras desculpas. Mas isso não tem importância. Emprego não há de me faltar, porque, modéstia à parte, sou ótimo motorista e trabalhador por natureza, de modo que não estou preocupado com isso. Nem você deve perder tempo pensando nessas coisas. O que eu quero dizer, Nakata, preste atenção, é que não me arrependo de nada do que fiz. Nesses últimos 10 dias, passei por muitas experiências fantásticas. Sanguessugas choveram do céu. O Coronel Sanders me apareceu e me proporcionou uma maravilhosa experiência sexual com uma mulher linda que estudava filosofia ou algo parecido numa faculdade. Roubei uma pedra de um santuário e mais um monte de coisas estranhas aconteceram. Sinto até que experimentei nestes 10 dias todo o estoque de coisas estranhas que deveriam me acontecer no decorrer de toda a minha vida. Senti como se fosse piloto de provas do carrinho de uma espetacular montanha-russa. Apesar de tudo, tio. Sim? Cheguei à seguinte conclusão. Dentre todas as coisas fantásticas que me aconteceram, você, tio, é a mais fantástica. Isso mesmo. Você, Nakata. E sabe por quê? Porque mudou a minha pessoa. É verdade. Neste curto período de 10 dias, sinto que mudei completamente. Acho que agora vejo a paisagem sob um prisma diferente. Agora, tudo que eu antes via sem dar a mínima bola me parece diferente. Músicas que nunca achei interessantes passaram de repente a, como direi, me emocionar de verdade. E me dá então vontade de conversar com alguém que entenda um pouco do assunto. Tudo isso nunca tinha acontecido comigo. E sabe por que acontece agora? Porque estive todo esse tempo ao seu lado, Nakata, e porque passei a ver as coisas por intermédio dos seus olhos. Claro que não vejo tudo por intermédio dos seus olhos, mas de uma maneira muito natural, sem quase perceber, eu vinha vendo diversas coisas através dos seus olhos, entende? E qual a razão disso? A razão disso é que eu comecei a apreciar seu modo de ver o mundo. Esse pode ter sido o motivo porque eu, Oshino, vim com você, Nakata, até este fim de mundo, sabe? E também o motivo porque não consegui sair do seu lado. Isto
Foi uma das experiências mais gratificantes de toda a minha vida. Nesse sentido, sou eu que lhe deve agradecer e não você a mim. Ainda assim, não nego que me sinto feliz quando você se diz grato a mim, claro. Mas o que eu estou querendo dizer de verdade é que você, Nakata, me fez um bem danado. Entendeu, tio? Mas o que estou querendo dizer de verdade é que você, Nakata, me fez um bem danado. Entendeu, tio? Nakata, porém, já não ouvia. Olhos fechados, respirava de maneira calma e compassada. Nunca vi homem mais descontraído. Ao retornar ao apartamento, sempre parando Nakata, Oshina tirou-lhe apenas os sapatos e o deitou na cama totalmente vestido, cobrindo-o em seguida com uma manta leve. Nakata se mexeu um pouco e se acomodou com o nariz apontado diretamente para o teto na posição costumeira e, em seguida, imobilizou-se por completo e começou a ressonar calmamente. Este vai dormir de novo durante 2 ou 3 dias, disse Oshina. Mas as coisas não correram conforme esperara o rapaz. No dia seguinte, antes ainda do meio-dia, Nakata estava morto. Ele havia expirado serenamente no meio de um profundo sono. Seu rosto apresentava a costumeira expressão serena e, à primeira vista, parecia apenas dormir. Só que não respirava. O rapaz sacudiu o companheiro pelo ombro e experimentou chamá-lo diversas vezes. Mas Nakata estava morto. Disso não havia mais dúvidas. Ele não tinha pulso e o espelho de mão que Oshina aproximou dos seus lábios não se embaçou. A respiração cessara por completo. Nakata nunca mais haveria de acordar. Trancado num quarto com um cadáver, Oshina deu-se conta de que os demais sons aos poucos desapareciam. Em torno dele, os sons reais perdiam a realidade. Sons significativos silenciaram. E o silêncio logo foi se espessando como lodo no fundo do mar. Primeiro cobriu-lhe os pés, depois os quadris e, enfim, o peito. Ainda assim, Oshina continuou partilhando o quarto com o companheiro morto
contemplando o acúmulo do silêncio e medindo sua profundidade. Sentado no sofá, observou o perfil do rosto de Nakata, aos poucos aceitando a sua morte como uma verdade. Levou tempo para aceitá-la totalmente. O ar passou a pesar de maneira diferente. Yoshino perdeu a capacidade de discernir se realmente sentia o que imaginava estar sentindo. Em troca, foi capaz de compreender algumas coisas. Por exemplo, que ao morrer, Nakata conseguira enfim reverter a normalidade original. Ele passara tempo demais sendo Nakata, de modo que só lhe restara morrer para voltar à normalidade. Ei, tio! Não me leve a mal, mas foi uma bela maneira de morrer a sua. Ele se fora calmamente em pleno e profundo sono sem pensar em nada. Sua expressão era serena, nada indicava sofrimento, arrependimento ou dúvida. Tão típico dele. Pensou Oshino. Ele não sabia o que tinha sido a vida do amigo, tampouco o seu significado. Mas, para dizer a verdade, a vida não tem sentido claro para quase ninguém. O que realmente conta, o que realmente importa na vida das pessoas, talvez seja a maneira como elas morrem. Pensou o rapaz. Comparada à maneira de morrer, a de viver talvez não represente muita coisa. Não obstante, o que determina a maneira de morrer deve ser a maneira como se vive. Tais eram os pensamentos que vagavam pela mente do rapaz. Havia apenas uma questão importante restando. Alguém tinha de fechar a pedra da entrada. Embora tivesse dado conta de quase toda a tarefa, Nakata deixara esta para trás. A pedra restara aos pés do sofá, e quando a hora chegar, ia ter de virá-la ao contrário e fechar a entrada. Mas, conforme Nakata já dissera, a pedra podia se tornar perigosa dependendo da maneira de manipulá-la. Isso significava que devia haver uma maneira correta de virá-la. Se ele a virasse de qualquer jeito, aplicando força bruta, talvez desarrumasse o mundo inteiro. Você morreu? Eu sei que não posso reclamar disso, tio, mas tinha de deixar uma tarefa tão importante para mim? Disse o rapaz para o homem morto. Não obteve resposta, naturalmente. Havia também mais uma questão a resolver. O que fazer com o corpo? A providência correta seria telefonar imediatamente para um hospital ou para a polícia e pedir a remoção do cadáver. 99% da população mundial optaria por isso.
O rapaz também queria fazer isso, caso lhe fosse possível. Contudo, Nakata era, em princípio, procurado pela polícia como testemunha-chave de um assassinato. Assim sendo, o próprio Oshino corria o risco de se meter em complicações caso se tornasse evidente que andar em companhia de tal elemento durante 10 dias. Seria levado à delegacia e inquirido longamente. E isso o rapaz queria evitar. Desanimava-o só de pensar nas explicações minuciosas que teria de dar a respeito de todos os acontecimentos, sem falar que não gostava de policiais e inspetores. Ele queria manter distância dessa gente na medida do possível. Sem falar que não gostava de policiais e inspetores. Ele queria manter distância dessa gente na medida do possível. E depois, pensou o rapaz, como explicaria a eles a questão deste apartamento? Um homem parecido com o Coronel Sanders nos emprestou o apartamento. Esse homem nos disse que tinha preparado o imóvel especialmente para nós e que, portanto, podíamos usá-lo pelo tempo que quiséssemos. Se Oshino dissesse isso, a polícia acreditaria nele candidamente? Claro que não! Quem é o Coronel Sanders? É relacionado com o exército norte-americano? Não, não, senhor. É o sujeito que aparece na propaganda do Kentucky Fried Chicken. O senhor também o conhece, inspetor? Exatamente, aquele dos óculos e do bigodinho branco. Pois, o sujeito estava alcovitando numa arruela da cidade de Takamatsu e foi aí que o conheci. Ele me arrumou uma mulher. Já imaginou a reação deles? Vão gritar: "Quer bancar o engraçadinho?" E cair de pau em cima de mim, porque eles são uma espécie de yakuza pagos pelo governo. Tenho de ir para bem longe daqui o mais rápido possível. Vou ligar da estação para a polícia anonimamente. Vou dar o endereço deste apartamento e dizer que há uma pessoa morta aqui dentro. Em seguida, apanho o trem e volto para Nagoya. Dessa maneira, consigo me manter fora deste caso. Nakata morreu de causas naturais, isto é óbvio, de modo que a polícia não vai querer se aprofundar no caso. Familiares de Nakata deverão reclamar seu corpo e enterrá-lo condignamente. E eu retorno à empresa e me humilho diante do meu patrão. Desculpe, senhor. Juro que vou trabalhar direitinho de hoje em diante. E assim, tudo volta ao normal. Oshino juntou suas coisas, encheu a maleta com as roupas, pôs o boné dos dragões Shunichi na cabeça, passou o rabo de cavalo pela abertura traseira, ajustou os óculos Ray-Ban verde sobre o nariz. Estava com sede, de modo que tirou uma Pepsi Diet da geladeira. E enquanto a tomava, recostado na porta da geladeira, seu olhar caiu sobre a pedra arredondada depositada aos pés do sofá. Pedra da entrada que ele tinha virado de baixo para cima. Em seguida,
Oxino retornou ao quarto e contemplou mais uma vez o velho amigo deitado sobre a cama. Ele não parecia morto, dava a impressão de que ainda respirava calmamente e que se ergueria a qualquer momento para lhe dizer: Senhor Oxino, Nakata esteve morto por engano. Mas isso era impossível. Ele tinha morrido de verdade. Milagres não acontecem. Ele havia cruzado a linha divisória entre vida e morte. Com a lata do refrigerante ainda na mão, Oxino sacudiu a cabeça. Não posso. Não consigo deixar a pedra do jeito como está e ir embora. Porque se eu fizer isso, Nakata não poderá descansar, mesmo depois de morto. Ele fora do tipo que assumia as próprias responsabilidades até as últimas consequências. Mas a bateria arriara antes. Só por isso não conseguira terminar a última e importante tarefa que lhe restava fazer. Oxino esmagou a lata de alumínio na palma da mão e lançou-a ao lixo. Como ainda sentia sede, voltou à cozinha, tirou da geladeira uma segunda lata de Pepsi Diet e arrancou a argola da tampa. Nakata me disse que queria voltar a ler, nem que fosse uma única vez antes de morrer. Disse também que, se isso acontecesse, poderia ir a uma biblioteca e ler tudo o que quisesse. Mas morreu antes de satisfazer seu desejo. Depois de morto, ele pode ter ido para uma outra dimensão e voltado a ser um Nakata normal, capaz de ler e escrever, claro, mas essa capacidade lhe fora negada enquanto esteve neste mundo. Seu último ato nesta vida foi queimar letras. Ele remeteu ao nada todas as palavras que tinham existido naqueles arquivos. Irônico. Mas então, eu tenho de satisfazer de alguma maneira seu outro desejo final: fechar a pedra da entrada. Isto é muito importante. É o mínimo que posso fazer por ele, já que não consegui levá-lo nem ao cinema nem ao aquário. Ao terminar a segunda lata de Pepsi Diet, Oxino foi até o sofá. Curvou-se e experimentou erguer a pedra. Não pesava muito. Leve não estava, mas foi capaz de erguê-la só de aplicar um pouco de força. O peso se assemelhava ao do momento em que a encontrara no santuário e, em companhia do coronel Sanders, a erguera nos braços. Ideal para prensar picles. Isto significa que, neste momento, ela é apenas uma pedra, pensou o rapaz. Nas ocasiões em que ela exercia a função de entrada, ela se tornava tão pesada que exigia uma descomunal aplicação de força. Leve, não passava de uma pedra comum. Somente quando algo extraordinário acontece, a pedra adquire um peso assombroso e passa a funcionar como pedra da entrada. Algo tão extraordinário quanto raios caindo em todos os cantos da cidade. Oxino foi para a janela,
puxou a cortina e, saindo à varanda, contemplou o céu que continuava cinzento como no dia anterior. Não havia, porém, nenhum sinal de chuva nem de trovoada. Apurou os ouvidos e cheirou o ar. Nada diferente. O tema central do universo nesse dia parecia ser manutenção da situação atual. Ei, tio! Disse Oxino para o cadáver. Quer dizer então que eu tenho de ficar neste quarto em sua companhia à espera desse acontecimento extraordinário? Mas que tipo de acontecimento seria esse? Não faço a menor ideia e tampouco sei quando isso poderá ocorrer. O pior é que estamos em junho e quente como está. Já seu corpo vai começar a se decompor. Vai começar a feder também. Acredito que você não queira saber de nada disso, Nakata, mas quanto mais tempo se passar e quanto mais eu tardar a comunicar a sua morte à polícia, mais delicada vai se tornar a minha situação. Prometo fazer tudo o que me for possível, mas gostaria que você visse um pouco do meu lado da questão, sabe? Não obteve resposta, é claro. O rapaz perambulou pelo quarto a esmo. Pode ser que o coronel Sanders entre em contato? Aquele homem saberia o que fazer com a pedra. Ele é até capaz de me aconselhar e me reconfortar nesta crise. Mas o telefone não tocava, por mais que o rapaz o contemplasse. Mudo estava e mudo permaneceu. O aparelho silencioso tinha um aspecto mais introspectivo que o necessário. Ninguém bateu à porta. Nenhuma carta chegou pelo correio. Nenhum acontecimento extraordinário ocorreu. O tempo não mudou. Nenhum passarinho surgiu para lhe contar o que quer que fosse. Somente as horas passavam inexpressivas. O meio-dia chegou e passou. A tarde avançou serenamente. Como baratas d'água na superfície do tempo, os mostradores rodaram calmamente pela face do relógio que pendia da parede sobre a cama. Nakata continuava morto. Oxino não tinha nenhum apetite. Por uma questão de necessidade, tomou no fim do dia sua terceira lata de Pepsi e beliscou algumas bolachas salgadas. Às 6 da tarde, o rapaz se sentou no sofá e, controle remoto nas mãos, ligou a televisão. Assistiu ao noticiário da rede NHK, mas nenhuma notícia lhe chamou a atenção. Aquele tinha sido um dia como outro qualquer, nada diferente acontecera. Terminado o noticiário, Oxino desligou o aparelho. A voz do locutor o incomodava. A escuridão aos poucos se adensou lá fora e por fim, a noite caiu por completo, trazendo silêncio e imobilidade ainda maiores ao quarto. Ei, tio! Você bem podia acordar, nem que fosse só por um instantinho. O seu amigo Oxino está se sentindo totalmente perdido. Eu queria tanto ouvir sua voz. Nakata, porém, não lhe respondeu. Ele continuava do outro lado da linha que separava a vida da morte. Continuava morto e mudo.
O silêncio era tão profundo que, caso apurasse os ouvidos, talvez lhe fosse possível ouvir o mundo girar. Oxino foi à sala de estar e ligou o trio arquiduque. E enquanto ouvia o tema introdutório, lágrimas escorreram de seus olhos. Muitas lágrimas. Caramba! Quando foi a última vez que eu chorei? Perguntou-se Oxino. Não conseguiu se lembrar.